Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Costa Ribeiro, de Processo Civil da Rede Gran Cursos, e hoje eu estou aqui naquele momento do concurseiro, momento da OAB, para poder te dar uma simples dica. Vamos lá. A minha dica hoje é a respeito do artigo 1018 do atual CPC. O artigo 1018 do atual CPC, ele faz menção à obrigatoriedade ou não de se comunicar o juízo ACO quanto à interposição do recurso de agravo por instrumento. Vamos lá. O artigo 1018 fala bem assim: o agravante poderá, num prazo de 3 dias após a data da interposição do seu recurso de agravo, comunicar o juízo ACO. Pois bem, quando a gente lê o agravante poderá, o verbo está nos dando uma faculdade, ou seja, eu posso ou não comunicá-lo. Então, interposto o meu recurso de agravo, eu tenho um prazo de 3 dias para poder comunicar ao juiz que eu interpus o agravo, ou então, como ele diz poderá, eu poderia então optar por não comunicá-lo. Só que existe um problema muito sério. Qual é? O parágrafo 2º desse dispositivo legal, do artigo 1018, ele estabelece que eu sou obrigado. Como assim? Ele diz que o descumprimento da norma prevista no parágrafo 2º, ou seja, parágrafo 2º, manda que eu, em 3 dias, em autos físicos, se forem autos físicos, que eu comunique o juízo ACO da interposição do recurso de agravo por instrumento. Para quê? Para que ele possa exercer o efeito regressivo recursal, efeito de retratação, o efeito de reconsideração. Só que, em compensação, apesar do caput do 1018 me dar a falsa impressão que eu posso optar por apresentar ou não a petição de comunicação ao juiz ACO, o parágrafo 2º é bem claro: eu sou obrigado. E tanto assim o é que o parágrafo 3º me vem e diz que o não cumprimento da norma emanada do parágrafo 2º, ou seja, não ter comunicado o juiz ACO num prazo de 3 dias que eu teria interposto agravo por instrumento contra a sua decisão, que o não cumprimento dessa norma, desde que arguído e comprovado pelo agravado. Lembrando, arguído é o agravado peticionar, comunicando que o agravante, a despeito da norma emanada do artigo 1018, não teria cumprido a sua obrigação de comunicar ao juiz ACO. Arguiu o agravado que eu deixei de comunicar na condição de agravante. Próximo passo, vem ele e junta a comprovação disso. Como comprovar? Só para a gente lembrar, a comprovação de que você, agravante, não cumpriu a norma emanada do artigo 1018, basta que o agravado se desloque até a vara e peça uma certidão. O servidor da vara emitirá uma certidão, geralmente o diretor da secretaria, informando que o agravante não cumpriu a norma emanada do artigo 1018, ou seja, que ele não peticionou ao juízo ACO comunicando que havia interposto o recurso de agravo por instrumento. Você, agravado, então, pega essa certidão, anexa a uma petição juntada lá no juízo ad quem, pode ser nas suas contraminutas ou uma simples petição, comunicando que houve descumprimento da norma emanada do artigo 1018 por parte do agravante e que, por esse motivo, você requer a aplicação da sanção prevista no parágrafo 3º do referido dispositivo legal. Ou seja, você está arguindo que ele descumpriu, está comprovando que ele descumpriu e está pedindo agora que o magistrado, nesse caso, na figura do relator, que ele não conheça do recurso de agravo por instrumento interposto pelo agravante. Detalhe: uma vez arguído e comprovado, o relator não tem o que fazer. Por mais que se entenda que o agravante estava correto, que o agravante está sendo prejudicado, o relator será obrigado a, nesse caso, não conhecer do recurso de agravo por instrumento em razão do descumprimento da norma do artigo 1018. Só para poder lembrar, nesse caso, nós não podemos esquecer, o próprio artigo 1018 tem previsão expressa no sentido de que essa regra, ou seja, da comunicação do juízo ACO, da interposição do agravo por instrumento, que ela não se exige, ela não se aplica aos processos eletrônicos ou processos digitais. Então, a nossa dica de hoje é apenas nesse sentido. Não esqueçam, o artigo 1018 do novo CPC, que trata da comunicação do juízo ACO por parte do agravante, da interposição do recurso de agravo por instrumento, por mais que a redação do 1018 nos dê a falsa impressão de que eu posso, que ele diz, o agravante poderá, ele me diz como se fosse uma faculdade. Pela leitura do parágrafo 2º e do seu parágrafo 3º, fica bem claro, é uma obrigatoriedade. Eu estou obrigado a cumprir, eu sou obrigado a comunicar ao juiz ACO que eu interpus o recurso de agravo contra a decisão dele. E se eu não o fizer, e isso for arguído e comprovado pelo agravado, automaticamente importará em inadmissibilidade do recurso de agravo. Lembrando, como não se chega na análise do mérito, não entra na delibação,
mas sim inadmissibilidade, ou seja, prelibação negativa, a decisão que o fará será do relator, conforme diz ou dita o artigo 932 do CPC. Lembrando, então essa foi a nossa dica, você só não pode exigir o cumprimento do 1018 em autos eletrônicos. Então, continue nos acompanhando no canal do YouTube e essa é a dica do professor.